tubarão vai te pegar. Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um unboxing de Beyblade X. E aqui está um bem altamente hypado e extremamente aguardado. Estamos aqui com nada mais nada menos que não só o Sharkscale, mas também seus dois colegas. Nós temos aqui o Roar Tyranno da Takara Tomy com um 70 level. Também temos aqui o Hell's Brave com Jag 360 Gear Flat em um conjunto imenso com a menor Hatchet e a menor beat que existe em Beyblade X até o momento. O link de compra que eu utilizei vai estar na descrição para vocês utilizarem, galera. Vai estar também no comentário fixo para vocês conseguirem o seu Shark também. Eu lhes peço, por favor, hypa o vídeo. Depois que você dá like e você deslizar os comentários pro lado, tem uma nova opção para alguns de vocês. Isso ajuda muito no algoritmo, então bora fortalecer esse tubarão, que agora a gente vai conhecer o nosso novo colega aqui. Meus amigos, como vocês sabem bem, o tubarão chegou com a Meiko, que tá até com arte nova. Nós temos aqui os atributos de cada uma das peças. O Sharkscale, que é do sistema UX, com 70, 15, 15. Nova Hatchet 450, ainda mais baixa, com 12, 13, 9, 50. Nova Beat Underflat, mais baixa que o Low, com 55, 5, 35, 80. E aí depois mais alguns combos aqui dos outros bays. Temos aqui o Roar Tyranno, customizado com 1,70 e level. Também temos aqui o Hell's Brave com Jag, uma combinação muito boa, com 360 preto com verde e Gear Flat amarelo, fazendo, portanto, um deck de 3 sistemas. E ainda por cima tem até um outro combo sugerido aqui: misturar todo mundo e fazer Sharkscale 1,70 Gear Flat pro máximo da agressão. E também tem aqui uma chavinha branca para você desmontar o seu combo do Hell's Brave. A nossa tesoura, então, a gente vem cortando aqui do lado. Puxamos o nosso gavetão, ó, vocês podem ver que todas as peças estão por aqui. Como vocês sabem bem, galera, isso aqui é um unboxing. A gente vai mostrando pra vocês como é que é pegar as novas peças, galera. Inclusive esse set ele não vem com skill up guide. Aí então, de ideia de combo que a gente vai ter, não vai ter mais só o do papel, a gente vai ter só o que a caixa sugeriu mesmo, ó. Aí a gente pegando, ó, Hell's Brave tá aqui. Olha só como é que é esse 360, muito bonito, ó. Mais uma cor pro Gear Flat. E aí, finalmente, a estrela do show, né? Gente, o 450, ele é muito baixo, mas, mano, ele tem um púrpura tão bonito, junto com essa pintura metálica. Olha só o tanto de peça que vem nesse deck que a gente vai analisar hoje. Vamos nessa. Pra primeira peça de hoje, a Beat Underflat. Galera, se o Low Flat já era baixo e perigoso, imagine agora ele ainda mais rebaixado. Pra gente conhecer aqui só o peso das peças, galera, temos aqui primeiramente Flat normal, pesando 2.3. Depois Low Flat, pesa aqui um pouquinho menos, 2.2. E aí depois aqui Under Flat também, ó, 2.1. Quando a gente olha para esses flats, não tem como a gente não lembrar de como a gente conheceu a mecânica de Extreme Dashes. O flat foi a primeira ponta e a gente conhece ele aqui com sua altura tradicional e um certo furinho aqui no meio para ajudar na aerodinâmica. Veio depois o Low Flat, que era mais rebaixado e sua superfície era diferente, sendo completamente reta e com um centro de gravidade mais baixo para o bem ficar ainda mais agressivo. Porém aí depois chega o Underflat, que é ainda mais baixo e junta características dos outros dois. Não só o Underflat é ainda mais rebaixado que o Low Flat por 2 mm, como também a gente encontra o relevo do primeiro Flat rebaixado aqui pra dentro. Outra coisa que a gente nota é que ele é levemente maior, é que ele é um pouquinho mais grosso, essas paredes aqui ao redor, e aqui agora ele é um pouco mais fino. E outra característica que ele pega do Low Flat é essa segmentação triangular, que onde no primeiro a gente tinha esses 3 maiores, agora a gente tem 6, pra gente conseguir saber só aqui pelo relevo, com o tato do dedo, quem que é cada um. O Underflat extrapola ainda mais a velocidade e a agressividade do Sharkscale, porque com ele vai correr muito mais e atingir bem rebaixado nos adversários. Afinal, se a ponta Low Flat tirava 10 da altura do Bay, agora com o Under que vai tirar ainda 20, os combos equipados com essa ponta vão ficar ainda mais agressivos e mirando direto na Hatchet do adversário, pronto para eclodi-los ainda mais. Tanto que é por isso que a Hatchet 450 vem com o Sharkscale. De um lado a Hatchet 455 e do outro a ainda mais baixa 450. Vamos comparar o peso de cada uma delas, galera. Primeiramente aqui, 450 tem 5.9 gramas, enquanto o 455 tem aqui 4.8. Quando o 455 foi introduzido em Beyblade X, a gente conheceu a menor Hatchet até então. Afinal, ela estava bem próxima ao chão para procurar equilibrar o jogo. Ela tinha um encaixe mais simples, mantendo a resistência e eclosão de todas as beats a mesma, e também tinha 4 pontas bem prolongadas para frente, curvadas para baixo. Só que agora a gente tem o 450 com uma resistência normal à eclosão, coisa que o 455 não tinha. Aqui, se você colocasse um taper, um X ou um ball, todas as pontas tinham a mesma chance de eclosão, e essas pontas, quando prolongadas para frente, deixavam o bem suscetível à eclosão. Agora aqui no 450 a gente tem aqui essa pressão voltando de novo, e ainda por cima sem o risco de
ficar com as pontas pegando no chão. Outra coisa que o 450 tem é como a gente identificar qual que é a altura dele. Note que aqui tem 3 marquinhas em cima e 2 embaixo, permitindo que a gente reconheça quais são essas artes rebaixadas e quem sabe no futuro a Takara não vai lançar outras nessa altura também. Em minha opinião, o 450 acaba invalidando o 455 e você só vai utilizar os dois no seu deck se você quiser dois combos bem rebaixadões, porque afinal agora que a gente tem o 450 com a resistência e eclosão restaurada, coisa que o 455 não tinha, um combo bem rebaixado e com uma ponta difícil de eclodir justamente como o Underflat, vai ficar bem difícil de eclodir. E ainda mais que como ele baixa 20 da altura e aqui a gente tem 50, ele tá tecnicamente numa altura pinta, deixando o nosso tubarão bem difícil de eclodir e mirando diretamente na Hatchet do adversário. E essa combinação abre um novo precedente em Beyblade X. Se a gente tem todo esse poder rebaixado com esse tubarão, o que é que pode acontecer com outros bases de ataque se a gente colocar esses aqui? Ou mais ainda, se a gente colocar o Elevation no Cobalt Dragon para ele ficar ainda mais baixo, ou então um Low Orb no Wizard Rod, o que que acontece? O 450 chegou para abrir novas possibilidades com sua altura baixíssima. Finalmente a peça principal desse combo, Shark Scale. De um lado, galera, Shark Edge e do outro lado, Shark Scale. Olha só como ele é maior e mais agressivo em todos os aspectos comparado com sua forma anterior. Vamos só conferir aqui o peso, gente. Antes, o Shark Edge vinha pesando 34,5 gramas. E aí depois Shark Scale aqui no sistema UX vem pesando 37,4, gente. Bem mais pesado. Quando a gente conheceu o Shark Edge lá com o prêmio de Random Booster, a gente sentiu seu imenso poder, porque além de rebaixado, ele eclodia diversos adversários. Até hoje ele continua sendo uma opção viável para os Bladers iniciantes, ainda mais aqui no Brasil, que você consegue comprar ele através de boosters bem mais barato e não precisa de um prêmio garantido. Já o Shark Scale, graças a Deus, também não é prêmio de Random Booster, e a gente nota que tudo que tinha de agressivo do Shark Edge aqui nele ficou ainda mais agressivo. Suas lâminas são muito mais agressivas e cobrem uma área muito maior, sem falar também de por ser um bem do sistema UX, o metal que estava aqui no centro foi distribuído para as bordas, aumentando ainda mais seu tempo de giro, permitindo que ele fique atingindo os adversários na arena por muito mais tempo. Um detalhe que a gente pode ver do Gearship também é que comparado com o tubarão antes, que aqui aparecia só a cabeça dele com sua cara brava, aqui a gente nota o tubarão praticamente inteiro. Quando a gente compara os dois tubarões, esse aqui tá tão mais parrudo que o outro, que esse aqui eu poderia chamar que ele é uma verdadeira evolução mesmo. Aqui embaixo a gente nota um pouco da distribuição do peso, que tem um pouco no centro e um outro um pouquinho mais aqui para as bordas, e também a parte plástica daqui de baixo vem justamente aqui atrás dos pontos de impacto e também no começo da faca anterior. Esse pequeno espinho e o resto da lâmina que vem atacando em seguida dão perfuradas imensas no adversário, reforçando todos os aspectos que antes o Shark já teve, agora ficando ainda mais poderosas. E aí quando a gente compara o peso dos tubarões, onde antes o Shark Edge tinha aqui 43 gramas, chega agora o Shark Scale muito maior, pesando aqui ó 45,4. Rebaixado tanto de Hatchet quanto de Beat, Hatchet nenhuma vai conseguir escapar desse tubarão. Olha só inclusive como é que ele vem e onde que ele bate, se a gente fizer um combo mega alto como o Perseus Dark com 3,85 e Merge. Muitas eclosões vêm por aí, graças às presas desse tubarão. E ao lado desse predador vem um tiranossauro, meus amigos, o Ortairano da Takara Tomy, e aqui estamos com o da Hasbro. Agora sim a gente tem um vermelho aqui, não tem como não pensar em Power Rangers. Vamos ver quanto é que pesa a versão da Takara Tomy, tá pesando aqui 35,7 gramas, enquanto o meu da Hasbro tá pesando aqui 36,2. Como nós já sabemos, esse tiranossauro ele é baseado no formato do Phoenix Wing, e aqui no Brasil ele é bem acessível e encontrado em booster. A única coisa que ele não tem quando comparado com o Phoenix Wing é o dente que fica em cima do Gearship se prolongando até o final. A gente tem esse pequeno declive aqui no formato do Bey, deixando ele um pouco mais leve quando comparado com a Fênix original, mas ainda assim, seu poder de ataque e agressividade estão igualmente presentes. Como dá pra notar também, a versão da Hasbro tem um QR Code que a versão da Takara Tomy não tem, mas por outro lado, ela tá bem entupida de glitter, coisa que aqui no nosso a gente tem ele bem opaco. A distribuição do peso também tá justamente pra cima de cada um desses tiranossauros que estão aqui em cima, criando aqui um Bey extremamente agressivo que pode inclusive ser colocado num deck junto com o Phoenix Wing, já que afinal esses dois bays são distintos o suficiente para poder serem colocados no mesmo deck. Facilmente encontrável no Brasil na versão azul, mas só agora chegando do Japão através da sua versão vermelha, esse tiranossauro não tá sozinho, porque com ele tá vindo a Hatchet 170. Meus amigos, depois de tanto tempo a gente vê a Hatchet 160 e a 80, a gente sabia que tinha uma altura faltando e agora ela chegou. Vemos aqui o peso dessa Hatchet, temos aqui ao todo 6,1 gramas para reforçar todo o ataque do Bey que foi equipado com ele. Veja só como é que fica o 170 aqui, alinhando bem aqui na ponta da face do tiranossauro. Essa Hatchet é conhecida não só por aumentar o ataque dos Beys, como também de às vezes conseguir fazer eles escaparem do buraco devido ao desequilíbrio que ela tem.
Todo o peso dessa Hatchet tá justamente nesse pontão. E nessa que ele fica sambando dentro do buraco quando ele cai, ele consegue escapar de volta, dando o equilíbrio entre mais agressividade e tempo de giro, e ainda por cima num vermelho lindo que combina bastante com esse tiranossauro. E pra deixar ele ainda mais versátil, Beat Level. Gente, finalmente o recolor na ponta do Samurai Saber. Até agora eu só tinha o meu roxo e agora temos aqui a versão preta dele. Quanto que a gente tem do peso dessa Beat? Temos aqui ao todo 2,6 gramas e é uma das pontas mais versáteis de Beyblade X. Além de fazer um barulho uivante super satisfatório durante a batalha, nós temos aqui mais dentes para ajudar ele a fazer mais Extreme Dashes, o seu centro é mais grosso, aumentando a resistência à eclosão, e diferentes texturas aqui dentro, afetando como o Bey se comporta. Temos uma que deixa o Bey um pouco mais paradinho no centro, um pouquinho maior aqui ao redor, e outra mais agressiva na borda para o Bey acelerar bastante. Essa é uma Beat até que bem competitiva, que dá 3 comportamentos distintos ao Bey. E ao lado aqui do Roar Tyrannus na Takara-Tomy, nós temos um bom jeito de como utilizar aquela agressividade que um 70 vai dar junto com esses 3 comportamentos. E aí, para comparar os tiranossauros, a versão da Hasbro com seu combo de 960 Gear Flat pesava 44,6, enquanto desse aqui, a versão japonesa, vem pesando aqui ao todo 44,5, gente. Ambos vêm com pontas bem barulhentas e satisfatórias de se utilizar e com combos extremamente fortes. Acompanhando o Tubarão Yujin no Blade do Hell's Brave com Jag, meus amigos, olha só que combinação lindíssima de preto com amarelo que nós encontramos por aqui. O Jag é do Random Select do Fox Brush, o Hells era solado do Random Booster e esse preto aqui com amarelo do Brave é lindão. Quanto é que pesa o conjunto completo dessa Blade, galera? Temos aqui ao todo 37,6 gramas. Desmontando essa Blade com a chave branca que veio no nosso conjunto hoje, encontramos 3 peças muito bonitas. O Jag a gente só encontrava no Random Select do Fox Brush, e aqui ele tá lindão numa cor amarela bem transparente, praticamente dourada, só que sem glitter. Ela tem uma sinergia muito boa com o Brave, já que afinal, todas essas pontas agressivas conseguem fazer uma boa sinergia com as grandes lâminas que o Brave tem. Somadas então junto com o furo que permite que o ar passe aqui dentro do Brave para ele ficar ainda mais rápido, essa é uma combinação extremamente agressiva. Pra vocês terem uma ideia, essa combinação vai tão bem que certos torneios com os bizarros, um inscrito tinha recomendado para colocar ela aqui no Brave vermelho e eu utilizo até hoje. É um combo muito bonito que eu tenho aqui na coleção e agora você conseguir ele já de fábrica é uma maravilha. E aqui você vai encontrar esse real garantido, já que lá no Random Booster dele você só iria conseguir nos Bays de destaque dos Bays Premium. Tomados os 3, nós temos uma combinação muito bonita e muito agressiva, com partes até difíceis de se conseguir. Quem comprar esse deck set vai vir com peças de lugares bem distintos e fazendo uma combinação muito poderosa. Reforçando essa dupla agora, a gente tem a Hatchet 360 nas cores preto com verde praticamente cibernético. 360 é uma Hatchet que a gente já conhece desde o começo de Beyblade X. Tá aqui pesando 6,2 gramas. É uma Hatchet básica utilizada principalmente pelos tipos ataque, que permite um certo desequilíbrio nos bays, e também tem aqui a altura padrão de 60. Colocamos aqui inclusive no nosso Hell's Brave, deixa alinhada com cada uma das partes triangulares aqui, reforçando o ataque que tanto o Brave como o Jag já tem, combinando bastante o preto e o verde já presentes por aqui. É uma Hatchet um pouco mais básica, hoje em dia a gente tem opções mais fortes, como as Hatchets 9 ou os 1, mas ainda assim 360 tá indo muito bem nesse conjunto aqui. Mas agora uma Beat que não é nem um pouco básica é o Gear Flat. Conhecida até hoje pela sua agressividade e o barulhão que ela faz durante a luta, a gente vê o peso do Gear Flat amarelo, vem pesando aqui ao todo 2,3 gramas e é a minha ponta favorita de Beyblade X, porque eu gosto muito dos bays do tipo ataque nessa geração e o barulho que ela faz na luta é extremamente satisfatório. E quando a gente pega ela e coloca nesse conjunto, o resultado é extremamente claro, um combo agressivo de cima e embaixo com alta velocidade, no máximo a Hatchet dele aqui que é um pouco básica. Se a Takara-Tomy quisesse aloprar, ela tinha colocado um Mob 60 aqui, ia ficar ainda mais furioso, mas que esse bait tem um alto poder de ataque, sim, com toda certeza ele tem. Colocando então aqui para terminar a análise desse terceiro bait, temos aqui ao todo ele pesando 46 gramas nesse CX, mostrando como esse deck ele é completo. Afinal, nesse conjunto a gente tem um bait do sistema CX, um do sistema UX e depois do BX. Todos os 3 sistemas de Beyblade X estão por aqui e com eles a gente fica até imaginando, depois de todos esses sistemas, o que a Takara-Tomy ainda vai nos inventar quando chegar a terceira temporada. Vamos ver o que é que o futuro de Beyblade X tem a nos oferecer. Quer economizar na compra das camisas e de mais novos produtos oficiais de Beyblade X na ReHap? Utilize o cupom SAIPROS15 para você conseguir 15% de desconto e não se esqueça também nossos descontos de Beyblade no nosso perfil no Instagram e no grupo do Telegram. Economize na compra do seu produto oficial e me mande foto quando chegar para te divulgar aqui também. Testemos então nossos bays 3, 2, 1, Light Rip. Olha aí, gente. Olha aí, Shark Scale super rebaixado. Gente, altura 50, Underflash, ele tá praticamente na altura 30. O Tubarão sozinho luta assim. Agora o Dino japonês. Olha aí, gente, o Roar Tyrannus, eu adoro o barulho do level.
1,70, vem puxando ele pra agressividade. É assim que ele luta, bem forte. E o Hellsbraid, lá vem ele, gente. E o da hora aqui no meio ele é meio verde e amarelo. Eu poderia até dizer que ele é quase BR. Olha aí como ele corre com sua satisfatória ponta Gear Flat. Eu adoro esse som. Primeiramente, então, eu vou começar explorando o potencial competitivo dos combos padrão. Vamos fazer uma luta de 4 pontos inteiros entre o Sharkscale e o War Tyrannus. Vamos lá. Preciso um Light Rip. Começou o combate, gente. Eita! Olha que o Tubarão faz Extreme Finish. Eu tô falando pra vocês, o Tubarão bate muito forte. Preciso um Light Rip. Segue o combate. Nossa senhora. Eu mal consegui ver como que esse bem saiu da arena, gente. Potência demais. Vitória do Tubarão. Ó, gente, vocês viram que a vitória dele veio apenas 2 altos. Falando pra vocês, ele é muito forte. Vamos ver agora como é que ele faz contra o Hellsbraid. Preciso um Light Rip. Vamos então pro combate. Oh, meu Deus. Combo aéreo. Gente do céu, olha o que ele faz. Já pegou o primeiro ponto. Preciso um Light Rip. Round 2, gente. Sharkscale vem atingindo. Tá ali no meio, tentando, porque tem o Gear Flat. Combinação muito boa nessa Blade. No CX ele bate muito. Controlou muito outra vez e outra. Ainda mais que o Brave tá elevado lá em cima. Fica mais suscetível ao Tubarão. Vai chegando no final. Olha ele, gente. 2-0. Fez um Light Rip. Seguindo nele. Vai, nossa, que isso? Imenso poder e Extreme Finish, gente. Finalizando adversário, facinho, facinho. Gente, as lutas estão acabando tão rápido, mas tão rápido que eu tô tendo que trazer outros bens pra fazer luta de 4 pontos. Vamos fazer um tubarão contra o outro. Preciso um Light Rip, gente. Misericórdia. Ele consegue bater ainda mais baixo que o Shark original. Olha aí, agora já raspou muito no chão. Essa aí é uma das fraquezas de você ter um bem tão baixo, né? Chegando no fim, o primeiro ponto vem, ó, é o pai e o filho. Primeiro ponto aqui, Sharkscale, 1-0. Preciso um Light Rip. Segundo round, essas perfuradas desses dois. Eita, tome! Over finish. Gente, tá acabando muito rápido as lutas. Preciso um Light Rip, gente. Olha isso. Agora, finalmente, ó. A luta vai durar um pouco mais. Rebaixado com rebaixado. Agora tá aqui, ó, 2 pontos. Preciso um Light Rip. A batalha segue, hein, que tá voltando o buraco. Oh, que isso? Que foi isso? Gente, eu não vou dar pontuação pra isso aqui, não. Preciso um Light Rip, gente, vocês estão vendo? Tô com 2 bombas dentro desse Bay Stadium. Misericórdia. É força demais. Os mais perfurantes de Beyblade X batalhando aqui. Agora vamos ter alguém que termina a luta normalmente. Socorro. Chega no fim, chega no final aí, ó. Claramente, Sharkscale. E agora a gente vai passando pela nossa coleção. Começando com o Samurai Calibur. E caso vocês ainda não tenham visto, foi o nosso unboxing de ontem. Over finish pro Tubarão. Preciso um Light Rip. Agora a batalha dos Warriors. Atenção. Começou. Eita. A mordiscada aérea voltou do buraco, ó. Ó o que eu falei sobre 1,70. Ajudar o Bey a voltar de lá. Ainda não está eliminado. Vamos sobrevivendo agora. Atenção, Gear Flat. Ali no meio também tá o Level. Sobrevive no lado. Será? O japonês vai levando ou é o nosso ocidental, ó? Vitória do vermelho. Existe um Light Rip. Agora a batalha dos Braids com o Jag. Atenção. Olha aí, jogou. Voltou no buraco. Não acabou ainda. Vem atingindo. Empurrando outra vez. E os dois estão de ponto amarelo ainda por cima. E os dois têm muito preto. Sobrevivendo no final aqui, ó. Preto e amarelo. Existe um Light Rip. Sharkscale. Oh, meu Deus. Caiu e já explodiu. Pera, eu vou fazer mais um round. Existe um Light Rip. Vamos lá, atenção. Bem inclinado. Oh, meu Deus. Bound Spike. Eita aí, ó. Outra eclosão. Outra eclosão. Existe um Light Rip. Batalha dos Bays com a ponta Level. Vamos lá, Samurai Saber. Enfrentando o Dino vermelho. Como vocês sabem, gente, meu 2,70. Ele quebrou. Aí depois que ele quebrou, eu tô utilizando 2,60 cinza nele já tem bastante tempo. Vamos ver quem é que vai sobreviver. Atenção. Inclusive, Takaraton, bota aí um 2,70 e algum outro deck aí, ou um bem facilitado pra eu repor no meu, ó. Vitória da Tenka. Existe um Light Rip, batalha dos Braves. Atenção. Como é que vai fazer contra o do Jackson? Eita, empurrou ele lá atrás, voltou no buraco. Que teimoso esse Dran. Como é que ele vai fazendo agora? Vem atingindo. Caramba, já pensou Jackson. Eita, essa foi por pouco. Existe um Light Rip. Agora tentando, ó. Over o Inverno vem do Cadovar. Atenção. Oh, meu Deus, esse casal. Oh, meu Deus, voltou no buraco outra vez. Empurrando de novo. Que teimosia esse Wyvern, gente. Chegando no fim, ladzinho do Needle. Eles empataram. Existe um Light Rip. Agora tentando ler um Crash. Ei! Olha ele atingindo de novo. Como é que ele vai fazer contra o Bey do King? Vários golpes sucessivos, tá parado ali no centro. A defesa dele vai muito bem. Eita, cuidado com o 7 pra não raspar no chão. Chegando no final, a vitória vem. A vitória vem. Eita, vem fugindo vermelho. Existe um Light Rip. Agora vem Runner, eclodiu. Olha só. A agressão foi do buraco, voltou também. Sobrando nada da galinha flamejante. Existe um Light Rip. Bem da Neck, eu coloquei ele aqui com um combo diferente. Coloquei ele com 6,60 e o Knight.
Neck Blader extremamente importante, por mais que tenha aparecido no episódio só. As amigas estão aqui batalhando e o golpe vem forte, olha só. E tá conseguindo lutar bem, olha só isso. Conseguiu sobreviver depois de todos esses ataques sucessivos. Chegando no final, Pera raspando no chão. Que é isso, gente. Vitória da Neck. Esse um Wire Rip, oh meu Deus. Lá vem ele agora. Um tiranossauro vermelho contra o outro. E ele coloquei. Eita! O meu Quake de impressão 3D. Esse um Wire Rip, agora é o Jag do prêmio de Random Booster contra o Jag que veio nesse deck. Levando ali o Overfinish. Esse um Wire Rip. Enfrentando agora Hell's Reaper. Olha isso! Extreme Dash treinando o Robin. Vamos ver se o menino tá pronto pra enfrentar o Lance. Kik voltou lá pra trás. Já perdeu bastante resistência, Sharkscale. Será que tem a chance? Muito virado. Atenção, Robin vai dando a volta. Será que esse treinamento vai ficar ainda mais eficaz? Chega no fim, ó. Mano, tá garantido pra ele já. Só atingir de baixo pra cima. Robin ficando mais forte. Precisa um Wire Rip. Mais um da ponta barulhenta. Scorpion Spear utilizando seu Zap. Como que vai ser, já vai transformar no Extreme Dash. Eita, não morreu ainda, agora sim. E ainda mais que tanto o Zap quanto o Level tem essas diferentes texturas na ponta, dão diferentes comportamentos. E o primeiro ataque, o segundo, o terceiro. E virando ali por trás o Level, vai chegando no final. Vitória do Scorpion. Esse é um Wire Rip. Agora vamos enfrentando aqui, atenção. CXs amarelos, olha ali. Arc Wizard. Conseguiu defletir muito bem o golpe, vários Mirage Parries. Chegando no centro, Gear Flat perdeu muita energia, vitória da multi. Existe um Wire Rip. Vamos agora enfrentando o tropa dos Unders, Under Flat e Under Needle. Os dois praticamente na mesma altura, altura 50, altura 30. Primeiro me Dash, segundo, terceiro, deu o salto. Bloqueou bem, atenção. Jogando pra longe, um 60 puxando pro chão. Vai raspando muitas vezes. Vitória do Tubarão. Existe um Wire Rip. Indo agora enfrentando o remake do Rock Leone. Outro que a gente já fez um boxing aqui no canal. Eita! Kioya, não deixa ficar na arena. Precisa um Wire Rip. Agora batalha dos... Ai, meu Deus! Gente, esse barulho. Batalha dos Gear Flats, ok. Vamos ver, Xander, tu aguenta essa aí. Vitória do Xander. Precisa um Wire Rip. Não podemos esquecer do Whale Wave. Enfrentando com um Elevate, como é que vai ser? Eita! Um golpe eclodiu. Precisa um Wire Rip. Enfrentando o Tiranossauro, agora nele vai seguir o Anel do Giro Livre, enfrentando esse Level 70, voltou do buraco. Tancou muito bem o ataque, mais uma, segunda, terceira. Sobrevivendo muito bem, foi no meio. Aguentando ali tudinho. Chegando no final, o Freeball vai tancar esse level, será? Será, conseguiu. Precisa um Wire Rip, agora um CX contra o outro. Enfrentando o Lentes, eclodindo o inimigo facilmente. Precisa um Wire Rip, Aero Pegasus. Como é que o Tubarão faz contra essa raridade imensa? Atingindo na caixa, eclodiu. Picotou múltiplas vezes, não deixou um pedaço sequer. Precisa um Wire Rip pra enfrentar algumas lendas agora. Olha ele, Storm Pegasus. Não deixou ficar na arena, Overfinish, foi mal, perdão. Precisa um Wire Rip. Valkyrie agora. Outra lenda aí, olha o Valkyrie. Como é que faz contra o Rubber Axel, Gear Flat, atenção. Bate na cara, Overfinish. Precisa um Wire Rip e agora o Sharkscale vai enfrentar os Final Boss. Agora é só ele nessa reta final. Enfrentando o primeiro Impact Drake. Também tem uma ponta rebaixada que é o Low Rush, utilizando 960. Chega no fim, revirou muito. Essa foi pro Chrome. Precisa um Wire Rip. Agora o rei do competitivo. Eclodiu e depois foi pra fora. Olha o que acontece. Precisa um Wire Rip. Cobalt Dragon de Elevate. Vamos lá. Oh, meu Deus! Outro que o Tubarão passa o carreto. E precisa um Wire Rip. E pra acabar, Pegasus Blast. Oh, meu Deus. Enfrentando o Turbo. Oh, meu Deus. Vai atingindo ali nessa ponta que se reativa. O Tubarão tá vivo. Vai vendo a Ômega indo ao chão. Amigos, está mais do que comprovado que o Sharkscale é um bem pra lá de teimoso, furioso, osso duro de roer. Ao lado dos seus amigos aqui com suas novas peças, seu deck competitivo vai ficar ainda mais forte. É um bem extremamente difícil de se derrotar e com alto poder de ataque. E pra você que chegou aqui no final do vídeo, você tá de parabéns, porque você vai ver o que vai acontecer nos nossos próximos unboxings. Vocês sabem que eu tô com o Obsidian Shell da Hasbro, até aí beleza. Mas eu também estou com o Shelter Drake da Hasbro também e o Dual Pack do Circle Ghost junto com o Chain Incêndio. De onde vieram esses bens? Eu comprei ele da Amazon dos Estados Unidos, não foi aqui no Brasil, mas você
vocês fiquem bem espertos que a gente tem 1, 2, 3 prêmios de Random Booster todinhos garantidos, já que afinal com a Hasbro não tem essa de tirar na sorte. Por isso, meus amigos, já vão comentando aí embaixo qual desses bays da Hasbro vocês querem que a gente abra da próxima vez. E já que a gente tá falando de sorte, se você não viu o unboxing do Valkyrie Volt do Peruli, dê uma conferida aqui do lado, meus amigos. Ele que me chamou pra ir lá na casa dele conferir esse bait tão forte, e vocês podem conferir como é que o poder do CX mais forte até o momento conferindo aqui do lado. Faço o X imediatamente e até a próxima.